A partir de hoje a gente entra nessa sessão, então, meios físicos de transmissão, em que a gente vai estudar organização relacionada com hardware, principalmente, um pouco sobre o que é cabeamento estruturado e algo que a gente chama de convergência de redes, que várias redes de comunicação estão migrando no mesmo sentido. E para seguir uma lógica, a gente vai começar vendo o que é, que tipo de cabeamento e estrutura se usa para telefonia, principalmente focado lá em telefonia analógica. Depois, a aplicação e algumas características relacionadas com cabos coaxiais, que são mais conhecidos como cabos de vídeo, que a gente usa no dia a dia, se tem até mesmo em casa, mas em câmeras de vigilância também. No laboratório a gente vê lá instrumentação, cabos coaxiais também. E depois a gente vai entrar em condutores para o cabeamento estruturado de redes de dados mesmo, redes de computador. Cabe chamar atenção aqui que essa disciplina ela também tem um pouco do conteúdo relacionado com automação e redes para automação. Então, esses tipos de cabo, tanto o cabo coaxial como também condutores de dados, eles também são condutores singelos, eles também são usados para automação. E depois disso, a parte seguinte a meios físicos de transmissão é comunicação sem fio, que também é um meio de transmissão, né? O próprio ar, o meio aberto, também pode ser um meio de comunicação. Quais características e qual a aplicação de cada um desses tipos de meios a gente vai abordar aqui. Como primeira aula introdutória a esse assunto de meios de comunicação, a gente tem que deixar bem claro que quando trata do meio físico agora, olhando de novo para a nossa conhecida pilha de comunicação aqui, a gente vai olhar exatamente para a característica da camada física que está aqui embaixo, da rede de comunicação aqui, ó. Camada física bem debaixo, mas na maior parte das vezes não, a camada física e o protocolo que se implementa a esse nível, ele também engloba a camada de enlace. Porque de acordo com a aplicação e as características do meio, também as regras e políticas de acesso ao meio elas são diferentes. Essas políticas de acesso elas estão implementadas na camada de enlace. Então a gente não pode isolar uma coisa da outra. Até agora, nas aulas anteriores, a gente tinha focado bastante em camada de rede, principalmente protocolo da internet, e camada de transporte também. A gente viu que elas eram muito interrelacionadas, inclusive na aula passada a gente viu que aquele serviço de NAT, tradução de endereço de rede, ela acontecia no meio dessas duas camadas. Então agora a gente desce na pilha. Vão ser divididos os nossos meios de comunicação aqui, principalmente em três grupos, que são os meios de comunicação metálicos, que são cabos metálicos, tipo par trançado, cabo coaxial, multivias, paralelo, para telefonia e tudo mais. Os cabos ópticos, esqueci de comentar na introdução da aula aí, mas cabos ópticos também, fibra óptica, também é um guia um meio guiado de comunicação, mas que usa comprimentos de onda em outra faixa, então ele tem um comportamento com comprimentos de onda tão pequenos que a gente chama de óptica. E o meio aberto, que é comunicação por radiofrequência ou por luz, sem necessidade de um meio guiado. Quando a gente fala de meio físico, a gente se aproxima exatamente dessas variáveis que nós estamos mais acostumados, que são quais as tensões elétricas envolvidas, ou quais as correntes elétricas envolvidas, qual a potência de sinal irradiado ou recebido. Então aqui a gente vai descer um pouco o nível, chegando próximo do que a gente vê em eletrônica, né? Quais os componentes eletrônicos, quais os sinais, esse tipo de assunto, mas em maiores detalhes, como acontece a comunicação, o que resulta em erro, ou quais as limitações, mais a nível de comunicação, vai ser abordado na disciplina de telecomunicações especificamente, em que a gente trata de taxas de erro, de potência de sinal, relação sinal-ruído, tudo isso. E antes de começar a falar sobre esses diversos meios, os meios guiados que a gente vai abordar inicialmente, antes de começar a fazer bagunça, vamos dizer assim, é interessante de se ter um foco e esclarecer como é que esses meios vão ficar organizados. Esses meios de comunicação são literalmente cabos que vão ser dispostos. A gente pode ter um cabo de rede instalado em casa, a gente pode ter ponto de rede em casa, em outros ambientes comerciais e institucionais, mais ainda, quando tem maior densidade de pessoas trabalhando juntos, que tem áreas de trabalho.
muito próximas ou grande volume de pessoas trabalhando junto, imagine no escritório, imagine num laboratório de informática, tudo isso. Essa grande quantidade de pontos de acesso à rede de comunicação, principalmente por computadores, mas também outros dispositivos, elas acabam necessitando uma forma de padronizar e organizar esses equipamentos, para que não se crie aí sob demanda e cada um invente uma forma diferente de fazer a sua instalação. O cabeamento estruturado se trata de uma maneira padronizada de organizar equipamentos e conexões de rede, independentemente do seu tipo, minimizando os custos e facilitando possível expansão futura. Todo tipo de sinalização de dados, seja voz, telefonia, multimídia, som ambiente, vídeo, pode ser transmitido a partir da mesma estrutura, tomadas, conectores, painéis de rede. Quais são as grandes vantagens dessa organização? Primeiro ponto, todos os profissionais que forem fazer instalação, fazer manutenção, eles vão entender como deve ser instalado, como deve ser estruturada essa rede. Então, eles vão seguir o mesmo padrão, que facilita a manutenção. Uma vez que essa rede, essa infraestrutura, ela é planejada, alguma alteração futura nela vai ser mais simples e reconfiguração nela também é possível. Eu digo aqui, quando a gente fala daquelas tomadas de rede, Eduardo, tu falou até no início ali, aquelas tomadas de rede, elas podem ser, inclusive, trocado o propósito delas por uma tomada de telefonia analógica. Bastando isso lá dentro do rack, trocar, em vez de fazer uma ponte para o switch ou para o outro concentrador que tem lá dentro de rede, fazer uma ponte para a instalação para o painel de telefonia analógica. Ao mesmo tempo, a gente reutiliza a infraestrutura, a gente não vai precisar ter caminhos diferentes para passar cabeamento de câmera de vigilância, de telefonia analógica, de outro sistema multimídia que tenha, ou da rede de dados de computadores. Você pode utilizar os mesmos recursos, a mesma infraestrutura, ao ponto que existe a convergência de redes, em que grande parte dos dispositivos hoje em dia estão utilizando redes de dados já. A gente já pode comprar um telefone que não precisa de uma tomada de telefonia analógica, a gente bota ela numa tomada qualquer de rede de computador mesmo, e um telefone VoIP, ele funciona pela rede de dados também. Até mesmo quem tem em casa TV via cabo e tem serviço de internet junto, também tem serviço de telefone junto, é o mesmo cabo que é da companhia de telecomunicações entrega ali e a mesma rede de dados que é utilizada para acesso à internet e para comunicação de dados por voz, VoIP. Considerando as características, então, é um uso mais racional de recursos, porque vai reduzir a quantidade de retrabalho ao fazer uma reconfiguração de rede ou qualquer expansão futura, e prever evolução tecnológica, uma vez que escolhendo categorias de cabeamento e considerando reserva técnica também de espaço nos condutos e em todos os caminhos, é possível uma evolução tecnológica sem a necessidade de refazer toda a infraestrutura. Para isso, o que está contemplado dentro? Principalmente os três aspectos, que são a organização física dos dispositivos de rede, geralmente são os concentradores, hubs, switches e esses dispositivos, os caminhos que o cabeamento vai percorrer, calhas, perfilados, eletrodutos, conduletes, todos os tipos de proteção mecânica ou espaços por onde vão ser depositados esses cabos e o próprio cabeamento. A gente tem que ter em mente que essas três coisas vão ser organizadas durante o planejamento da rede. Nessa figura aqui a gente tem os principais componentes de uma rede e que a gente consegue identificar ele em todos os tipos de instalações de maior porte. Isso aqui não é, a gente não vai conseguir identificar tudo isso aqui numa instalação doméstica, em que eu tenho dois pontos de rede em dois ambientes separados só e provavelmente uma instalação de cabo para antena de TV. Isso aqui vai se enxergar claramente em uma instalação maior, mas num edifício com vários andares, a gente começa falando aqui pelas áreas de trabalho, que são os pontos em que os dispositivos conectados à rede realmente vão estar localizados. Computadores, telefone VoIP, impressora, o que mais for de uso próximo do usuário, né? Quem realmente utiliza esse serviço.
Em geral, são tomadas na área de trabalho. Às vezes podem ser redes sem fio, mas com os pontos de acesso próximos à área de trabalho. Da área de trabalho, por meio de cabeamento horizontal, que é chamado aqui, esses caminhos todos vão chegar até armários de telecomunicações, os nossos famosos racks que a gente encontra na universidade por aí. Tanto faz, esse cabeamento ele pode ser pelo contrapiso, pode ser por calhas, pode ser embutido em gesso, diversos outros caminhos possíveis. Mas ele liga as áreas de trabalho, então, aos armários de telecomunicações e, de acordo com a região, os pontos de acesso à rede, as tomadas de telecomunicação em uma determinada região, elas se concentram e estão refletidas dentro dos armários mais próximos. Quer dizer, cada tomada de telecomunicações tem um ponto lá dentro do armário que corresponde a ela. O cabo que sai da tomada de telecomunicações, ele não vai diretamente para dentro de um switch. Ele vai para um painel em que dentro desse painel você pode manobrar e escolher para onde conectar ele depois aqui. Os armários de telecomunicações, entre eles são ligados por o que é chamado de cabeamento vertical. A gente pode ver esses caminhos aqui entre os armários de telecomunicações. E aqui embaixo, inclusive nessa ilustração, está definido como um espaço aqui, como se estivesse ocupando um andar inteiro, mas na realidade não é assim. É que existem espaços específicos destinados para equipamentos de rede que não são aqueles switches que estão dentro dos armários das comunicações. A gente geralmente vai ter uma salinha reservada por andar ou uma sala maior reservada para o prédio para alguns equipamentos de telecomunicações, que são aqueles switches principais. Daqui a pouco tem um roteador, tem um gateway, como está aqui embaixo marcado, que atende aquele edifício. Então, também dentro do cabeamento estruturado, se dedica um espaço para esse hardware específico de rede. E aqui embaixo, por último, a gente vê que tem aqui a entrada do edifício, que é a interconexão principal aqui do edifício com outras redes ou com a rede hierarquicamente mais alta próxima dele. Se fosse um edifício comercial qualquer, isso aqui seria a interligação lá onde o provedor de acesso à internet do edifício traz lá a entrada de serviço para ele. Na universidade, essa entrada do edifício aqui, geralmente tem um cabeamento de fibra óptica que vai até outro edifício mais próximo, ou alguma das centrais que tem no campus. Mas então a gente consegue dividir em partes aqui esse sistema e organizar ele antes de começar a disposição de qualquer forma. Nunca vai acontecer de se ter uma tomada de rede aqui, estou exemplificando aqui no terceiro piso, e essa tomada de rede ela seja ligada diretamente lá embaixo a algum ponto na sala de equipamentos. Tá? Isso aqui é tudo hierarquizado da seguinte forma, em cada tomada de telecomunicações tem um ponto refletido dentro do armário. Entre os armários também existem pontos específicos que vão interconectar o backbone da rede, e esses pontos podem ser mapeados para painéis lá embaixo na sala de equipamentos. Então, se for necessário, por meio de pontes, se pode conectar ambientes diferentes, mas não é um cabeamento fixo, rígido entre os pontos. E também não vai acontecer de se criarem tomadas em que o espelho, o outro ponto da tomada de telecomunicações esteja em outro andar. Em geral, ele está no painel mais próximo àquele ambiente, àquela área de trabalho. O que existe nos armários de telecomunicações? Aqui vem até um pouco a título de curiosidade para quem não está acostumado com, ou nunca viu, nunca prestou atenção. O que geralmente existe dentro dos armários de telecomunicações? Eu vou correr um pouquinho mais para baixo para a gente ver a foto junto aqui. É muito comum se encontrar um distribuidor óptico, interno óptico, DIO, que é basicamente uma interface conectorizada onde fica a ponta dos cabos de fibra óptica. E a gente vê ele aqui na ilustração bem em cima. E basicamente a gente vai encontrar sempre um painel fechado, porque a gente não vai encontrar os conectores de fibra óptica expostos. O máximo que a gente vai ver é um painel com tampinhas. A gente vai remover essas tampinhas quando for necessário ligar um cabo. E a gente vê inclusive um cabinho amarelo saindo aqui de cima, que é um cabo óptico que vai para outro dispositivo. Provavelmente um switch, como observa aqui a saída do cabo aqui embaixo, com interface óptica.
O que mais também se encontra aqui? Voice Panel, painel de voz ou interface conectorizada para um cabo telefônico de múltiplos pares. Um cabo telefônico, como a gente vai ver de novo mais adiante, é um cabo com conectores singelos que cada linha tem um par de fios nesse cabo. E como o cabo tem dezenas ou às vezes centenas de pares, ao se chegar com o cabo ou com o cabo no armário de telecomunicações, ele é aberto e cada par esse é conectorizado com conectores num painel de fácil acesso. Um voice panel é parecido com o que a gente enxerga aqui embaixo. Tem a mesma cara que um outro painel qualquer de telecomunicações. O que é um patch panel? Um patch panel é mais dedicado a uma rede de comunicações de dados, é o que geralmente aquelas tomadas de rede vão estar espelhadas aqui dentro, ou seja, os diversos pontos de rede nas diversas salas vão ter a sua outra ponta aqui no painel, tipo patch panel, dentro de um armário de telecomunicações. E se a gente observar bem, o mais correto é que exista uma nomenclatura em cima, única, que identifique o número do ponto de rede aqui e também o mesmo número identificado na outra ponta lá, próxima à área de trabalho. E para esse painel vem geralmente cabos simples. Um cabo vai vir da área de trabalho para cada um desses pontos dentro desse painel. Vejam aqui, tanto o patch panel reflete aquilo que vem das áreas de trabalho. Ele pode ser ligado como uma tomada de rede de computadores. Se eu pegar um desses pontos e ligar num switch, por exemplo, de rede de computadores digital, por um cabo aqui dentro, um cabo de manobra, ou eu posso transformar ele numa linha de telefonia analógica, se eu pegar aquele ponto específico e ligar aqui no voice panel num par que vem habilitado na central telefônica aqui. Então, esses cabos de manobra aqui são chamados patch cords. O que mais a gente encontra dentro desse armário de telecomunicações? Dispositivos ativos, que são aquilo que a gente já estudou lá em cima, como switches, roteadores, hubs, outros dispositivos repetidores. A gente vai ver também o que são conversores de mídia, mas são dispositivos ativos que geralmente a gente vai ter que alimentar eles, né? E outras estruturas mecânicas relacionadas, como estruturas como guias de cabo, para espaços dedicados, como a gente vê tampinhas fechadas aqui no meio para botar o excesso de cabos, porque vários patch cords aqui, cabos de manobra, vão sobrar excessos deles. A gente vê um exemplo aqui, que esse cabo amarelo que veio de cima, aqui, que eu disse um cabo óptico, ele entra aqui nesse espaço, e aí ele sai pelo outro lado, porque o excesso desse cabo, ele não tem somente 20 centímetros aqui, ele pode ficar guardado aqui no meio. E suporte mecânico para os equipamentos, que são as próprias prateleiras, os guias verticais, onde vão parafusados esses vários dispositivos aqui. Eduardo, alguma coisa que eu não tenha falado aqui sobre o que existe dentro do armário de telecomunicações? Pelo que eu tinha visto, o suporte ali dos patch cords ali, se eu não me engano, quando a gente fez uma aula prática uma vez, ele tinha tanto na vertical quanto na horizontal, porque dependendo do tamanho que fazia o cabo, tu podia esconder ele um pouquinho para baixo para não ficar tanto excesso assim, digamos. Guias de cabo aqui na horizontal, aqui na lateral? Isto, Eu já vi algum hack que tivesse espaço para isso aqui também. Mas não é tão é. grande como os espaços se tu utilizasse uma unidade inteira aqui para isso, Sim, né? sim, exato. Aí naquela imagem de antes lá, que era sobre o cabeamento em si, da estrutura, isto. Teve um laboratório que eu vi na UFSM que o cabeamento era horizontal, porque eram várias estações uma no lado da outra, e ficava muito inviável tu pegar e colocar uma via para puxar eles na vertical. Então, Não, digamos que eram 10, 15 computadores e era um puxado pro lado do outro, assim, o cabo. Aí era aquele bolo de fio. Tudo. não confunda, é só. Cabeamento horizontal corresponde àquilo que vem das áreas de trabalho até o primeiro armário de telecomunicações. Não quer dizer que tenha que ser só vertical, só horizontal.
tá? Ok, ok. Entendeu? Ele só corresponde àquele primeiro trecho. Não quer dizer que ele tem que correr só na vertical ou só na horizontal, tá? Sim, 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 mas na forma de que foi feita a instalação em si. Sim. E, e outra coisa que tu falou sobre a identificação do cabo, geralmente tem uma fitinha, alguma coisa que identifica o número do ponto, né? E é Sim, na tipo própria o ponto 20 e poucos ali, ele tem a identificação tanto perto ali da conexão no switch quanto no ponto. Isso era bem comum de fazer. bem aqui dentro e também ali na área de trabalho, né? Cada um Isso, deles. exato, Claro, exato. para fazer sentido que você consiga corresponder àquilo ao que está dentro do painel, né? Do armário. Uhum, isso. Perfeito. E é bem importante isso aí, porque identificar ponto de rede em uma instalação já feita é bem complicado. Mas bom, o que a gente faz com esses cabos de manobra aqui dentro então? Esses pet cords, o cabo de manobra, são cabos curtos, geralmente esses 50 centímetros ou 1,5 m no máximo, em que a gente vai usar eles aqui dentro para escolher. Cada tomada de telecomunicações que está aqui no patch panel, ela pode ser ligada para a rede de dados aqui, pode ser ligada para rede analógica, um par telefônico analógico aqui, ou eu posso ter outros equipamentos ativos, eu posso ter diversos switches no mesmo armário, se eu tiver um armário maior, eu posso escolher em qual switch ligar ele de forma a organizar a rede também. Então, a gente não vai abrir um painel de telecomunicações e ele vai estar limpinho como está nessa foto aqui. Foi difícil eu encontrar uma foto no painel limpinho assim para mostrar. Na verdade, ele vai estar cheio de cabos, geralmente ligando todos os pontos de rede que estão habilitados aqui no patch panel em algum dos dispositivos, dos outros dispositivos que a gente encontra aqui. Qualquer tomada de telecomunicações que tenha ligação até um patch panel de um rack pode ser reconfigurada a qualquer equipamento ativo, voice panel ou outro patch panel com uma simples troca de um cabo aqui dentro. O tamanho desses armários de telecomunicações ou racks, ele é padronizado. E se a gente for observar todos os tipos de equipamento de rede previstos para esse uso, aplicação institucional, eles vão ter a sua versão com o tamanho de U, múltiplo de U. Pode ser um U, como são esses dispositivos aqui, que corresponde a uma unidade de altura 4,9 centímetros por 19 polegadas de largura. Isso é um tamanho padrão. E o tamanho dos racks, dos armários, vai desde 6U, como é esse exemplo aqui. A gente observa que tem 6 espaços. Cabem 16 dispositivos com altura 1U. Até 20, 48U para racks esses de chão grandes, então, em altura de uma pessoa. E se consegue instalar então diversos dispositivos no mesmo armário, e ele vai ter o suporte mecânico, ele vai ter aberturas para ventilação, ele às vezes vai ter inclusive ventilação forçada, com alguns fãs ou algo assim a mais, para dar um ambiente seguro em que se consiga instalar os dispositivos, os patch panels, os guias de cabo, os voice panels, tudo mais que for necessário aí dentro. Existe inclusive outros dispositivos, até como computadores, que se conseguem instalar nesse mesmo tamanho. Centrais de videovigilância, DVR, dispositivos desse tipo também existem nesse formato de 1U para se instalar dentro do mesmo armário de forma organizada. Então não é necessário, ou a gente não vai encontrar dentro do armário uma pilha de coisas soltas aqui dentro. A gente não espera encontrar aqui dentro um desses roteadores, como a gente tem em casa aí, um roteador doméstico de plástico solto aqui dentro. Todos os dispositivos têm um formato padrão de organização. Lucas, tava pensando aqui agora há pouco, até tu tinha comentado que dentro do hack pode, digamos que, ter suporte a uma quantia X de suítes, por exemplo. O que eu via na UFCM muitas vezes era que para cada laboratório em si tinha um hack dentro do laboratório ou na porta, no canto. Isso seria a ligação para, digamos que, fazer uma rota mais curta com os cabos que eram ligados? Ou, digo, porque assim, ó, o que mais tinha era, por exemplo, os hacks que eram nos corredores, eu acredito que era para os pontos de rede, e os hacks que eram dos laboratórios em si. Aí não sei se era alguma prática para não fazer cabo tão extenso, puxando direto do laboratório, ou alguma coisa assim. Eu acredito que sim. Exatamente o que tu tá apontando.
O que tu dizia lá é que se tivesse vários laboratórios, né, com uma concentração grande, um monte de pontos de rede próximos, vamos dizer, se tivesse outras salas aqui, não iam todos esses pontos serem ligados no mesmo armário de um andar, né? Porque Exato. teria que estender um monte, esse quantidade enorme de cabos até esse primeiro concentrador que seria num aqui. Então, é bem comum realmente, e é mais racional, que quando existe uma grande concentração de pontos de rede, assim, necessidade de tomadas de telecomunicação próximos, em que se tenha um concentrador próximo, como um armário de telecomunicações pequeno, pode ser aquele rack 6U, fica lá no alto, né? Só para que todos os pontos sejam curtos até aquele armário ali. E daquele armário ali segue então um cabo de interconexão, já fazendo parte do backbone, em que um cabo somente sai daquela sala e vai até o primeiro armário, o armário do andar mais próximo. Isso é muito racional, porque nem maior parte, na verdade, das tomadas de telecomunicação, elas não vão estar usando uma grande capacidade de dados o tempo todo. Isso estatisticamente, às vezes alguém vai utilizar uma porcentagem da taxa máxima de dados que essa interconexão única precisa. Então é bem racional que próximos a grandes concentrações de pontos de tomadas de telecomunicações se bote um rack pequeno e esse hierarquicamente seja ligado já por uma rede de backbone até por um link lá no primeiro armário de telecomunicações do andar, ou até mesmo até um armário de telecomunicações principal lá embaixo, para evitar muitos dispositivos no caminho dessa rede. Mas tem toda essa motivação, tanto diminuir os cabos ali, facilita também a manutenção, porque aqueles pontos de rede ali próximos, aquelas tomadas de telecomunicação próximas vão estar todas refletidas nesse rack, como tu disse, que seria lá um rack 6U pequenininho antes da sala. E isso não prejudica o desempenho da rede, porque realmente não vai se estar utilizando, a maior parte do tempo não se utiliza toda a capacidade de comunicação da rede e esse link único de comunicação com o armário central ou com o armário de, de andar, ele não vai ser limitação. Beleza, entendi. Boa esse questionamento aí, bem interessante mesmo. Estava aqui na aula como quais os tipos de concentrador e onde estão os concentradores. Isso aqui eu acabei de comentar, os concentradores, os hubs, switches, o que for mais necessário ele está organizado dentro de racks, então. E quais são os caminhos, agora, pelos quais passa esse cabeamento? Primeiro ponto a lembrar bem é que o mundo real ele é agressivo contra tudo que é tipo de equipamento. Então, os caminhos são uma proteção mecânica para o cabeamento que é disposto aí num ambiente hostil, em que nem todo mundo sabe que o cabeamento é algo frágil, em que alguns ambientes, outras utilizações não são como a gente vai imaginar um escritório, tem movimentação de material, tem movimentação de pessoas, e o cabeamento pode sofrer tudo que é tipo de esforço ou ataque não esperado aí. Por isso tem que se prever tudo antes. Então, uma coisa bem importante, os caminhos são uma proteção mecânica para o cabeamento que está lá dentro. A gente não vai instalar algo pensando em blindar contra interferência ou pensando em melhorar o desempenho da rede e escolher um tipo de eletroduto específico. Não. Isso são proteções mecânicas. Protege tanto contra esforços mecânicos, ataque de pragas, como roedores, muito comum, dano por agressão física de fato, ataque químico por exposição a algum tipo de elemento químico, ou também exposição a intempéries como a luz solar, umidade. E eles são adequados ao ambiente de instalação. E não lembro exatamente de ter visto alguma vez relacionar desempenho de rede de comunicação com o tipo de caminho instalado. Então, são coisas diferentes e os requisitos que a gente vai especificar para a escolha de eletrodutos, como esse exemplo aqui, a gente tem aqui 10, 11 tipos diferentes de eletrodutos, não estão relacionados com o desempenho da rede que vai ser instalada aqui dentro, mas com o ambiente de operação. A gente pode ver que só eletrodutos, que são um tipo de caminho que a gente vai encontrar, a gente tem aqui tantos tipos diferentes como eletroduto corrugado flexível, mais conhecido também em instalação elétrica como as mangueiras da eletricidade, aqui ó, que a gente encontra
em alvenaria. Um eletroduto rosqueável, rígido, metálico aqui. Um eletroduto BPVC, me parece aqui, rosqueável ou não rosqueável. Uma curva para um eletroduto rosqueável aqui. Então, existe uma grande variedade aí. A única coisa que eu vi sobre desempenho que alterasse alguma vez foi sobre tu passar cabo de rede junto com cabo de luz, uma coisa assim. Ah, um ponto muito importante. Mas Que aí bom que já, tu já, trouxe isso já, aí. já é bem outra questão de planejamento em si, né? Não, tu trouxe muito importante esse ponto que tu levantou aí. Esses caminhos aqui, eles são específicos para redes de comunicação e não podem ser misturados. Eu não posso passar um cabo de eletricidade junto com uma rede de comunicação, pelo motivo da segurança dos dispositivos e das pessoas que estão usando a rede de comunicação. O cabeamento de eletricidade que for passado por um espaço, ele tem toda uma segurança de proteção, de disjuntores e outros dispositivos de proteção antes dele. No caso de choque, curto-circuito, sobreaquecimento, ele vai atuar. Mas o cabeamento para telecomunicações, ele não é certificado e ele não tem desempenho garantido fora das condições de operação dele próprio, do ambiente de telecomunicações, em que se eu passar um cabo de eletricidade próximo e sobreaquecer um ou outro, o cabo de telecomunicações não vai ter proteção contra isso. Se houver ali um dano enquanto for passar os cabos e rompeu a isolação, ou rompeu a isolação por um sobreaquecimento, ou rompeu a isolação por um envelhecimento mesmo do cabo, ou uma prática de instalação, o cabo de rede não vai ser seguro para o usuário. A gente pode abrir uma tomada de rede em qualquer momento e botar a mão dentro dele. Os terminais no cabo de rede ficam expostos, o usuário pode botar a mão nele, eles não devem oferecer risco. E se houver instalação em conjunto com a eletricidade, traz um risco para o usuário no caso de uma falha num dispositivo desses. Então, não se mistura. Os caminhos são únicos para as redes de telecomunicações. Não podem ser misturados com redes de eletricidade de força. Muito importante sua consideração, Eduardo. E em qual caso isso pode ser feito junto? Nenhum caso. Não se faz. Outra, outro meio ou forma de instalação é a instalação em via aérea mesmo. A gente vai encontrar por aí, a gente consegue observar nos nossos posteamentos na rua. E aqui a gente tem um exemplo da instalação de vários métodos de instalação diferentes para cabos de fibra óptica. Eu sugiro aqui, quem quiser, tiver uma curiosidade e quiser assistir esse vídeo, com esse sujeito explica bem aqui como é feita a instalação das diversas formas de ancoragem e sustentação de cabos de fibra óptica. Mas aqui no exemplo a gente consegue ver rapidamente aqui que para a instalação aérea existem ferragens aqui, existem dispositivos de suporte aqui, e aqui ou aqui, específicos para cada tipo de cabo que for utilizado. E esses dispositivos são específicos para evitar danos ao cabo também e por uma questão de segurança. Vejam esse exemplo aqui. Aqui em cima, esses dois cabos de cima, não tenho certeza como diferenciar eles, mas eles parecem ser de ou fibra óptica ou rede de telefonia. E se a gente observar em cima, o cabo tem uma alma de aço e o cabo de telecomunicações ele fica solto aqui em volta. Não é ele que sustenta o cabo. Então ele precisa ter outro cabo de aço junto para sustentar ele, porque ele não vai suportar tração. Esse exemplo de baixo é a mesma coisa. O método de instalação também é aéreo, mas existe uma alma aqui no meio que sustenta a tração do cabo realmente, ela que está ancorada firmemente no poste, e o cabo de sinal realmente para telecomunicações ele passa em volta aqui, ele fica solto, sem receber esforço mecânico de nenhum tipo. Já uma terceira forma de instalação que a gente vê embaixo aqui, que parece wireless aqui, ó, mas existe uma continuação desse cabo aqui, ó, é só um exemplo didático aqui, é um suporte de elétrico para um cabo de fibra óptica. Então, nesse caso aqui, esse suporte aqui ele vai encaixado em volta do cabo, ele pode ou não permitir que o cabo se desloque na horizontal aqui, mas ele dá um suporte mecânico para que o cabo não caia e permite que o poste vibre, que o cabo vibre sem agredir o cabo. Então, isso aqui é um suporte típico para cabo de fibra óptica. A gente vê também aí pela rua. E aqui embaixo vem só um exemplo de como é uma isolação, um suporte mecânico para o cabo de aço,
que pode ser aquele mesmo tipo de cabo de aço lá em cima para suportar aqueles dois exemplos de cima. Mas existem, então, ferragens específicas para fixar ele bem no poste, uma braçadeira ajustável aqui, ó, um parafuso. Todos esses materiais são feitos para suportar intempéries, então a gente pode instalar na rua e eles vão durar. E é material específico para instalação externa, não precisa se preocupar com isso. E, bom, esse isolador aqui também é muito similar ao isolador usado em instalações elétricas, né? Então não é algo tão específico assim. Mas eu sugiro aqui, eu acho um vídeo bem organizado e bem didático. Quem quiser parar para assistir ele, é um ponto, um exercício interessante aqui, mostrando como é que são instaladas as braçadeiras, algo bem prático. Geralmente a gente não encontra a nível do chão e não consegue observar tão de perto esses componentes aqui. Provavelmente agora, à medida que a gente vai vendo isso, vocês não vão sair mais na rua com o mesmo olhar. Vocês vão sair olhando para os postes e vendo se está certo ou não a instalação. Outros caminhos para a instalação podem ser subterrâneos também. Eu só falei dos eletrodutos antes como eletrodutos para embutir em alvenaria. Alguns podem ficar expostos até. Mas vias ou caminhos subterrâneos também podem ser utilizados, que são dutos para lançamento de cabos subterrâneos, ou também cabeamento diretamente enterrado. Vou dar um zoom aqui mais próximo para a gente ver esse exemplo. Aqui a gente vê dutos, que podem ou não ser para telecomunicações, de diâmetros diferentes. Um duto de diâmetro maior custa mais caro a instalação, custa mais caro o material, mas permite uma expansão futura da rede. Permite lançar mais cabos dentro dele. Um cabo diretamente enterrado, ele fica menos protegido, porque pode sofrer algum tipo de agressão externa, mas ele é feito, qualificado para que fique diretamente sobre o solo. Os cabos vão suportar a pressão, vão suportar as intempéries diretamente do solo. E geralmente vão suportar ataque de roedores também diretamente. Mas uma vez feita a cobertura de volta do terreno, não tem a possibilidade de expansão futura. Não é possível depositar mais cabos aqui sem ter a mesma mão de obra de abrir toda a vala de novo. Mas o custo de instalação dos cabos diretamente enterrados, o custo inicial é menor, porque a instalação de todo um conduto, tapa todo o conduto e depois lança todo o cabo por dentro dele, é muito mais caro do que instalar diretamente somente os cabos sobre o solo. Sobre o solo. Sobre essa instalação diretamente enterrada, tem essa ilustração aqui embaixo que mostra bem isso aqui. A instalação diretamente enterrada é basicamente, se abre uma vala, tem até mesmo tratores ou dispositivos específicos para isso, que fazem a abertura da vala, que já depositam o cabo logo após a abertura e já vão puxando a terra e já vão tapando a vala de novo no mesmo processo contínuo. Eles conseguem instalar centenas, até quilômetros de cabo num dia só com um trator desse tipo. E a gente encontra de vez em quando por aí, ocasionalmente, uma equipe instalando esse tipo de cabeamento, mas tem que se contar aí que esse tipo de cabeamento é para longas distâncias em geral, entre cidades, distâncias mais longas aí. Em ambiente urbano, é muito mais caro fazer uma instalação assim do que uma instalação aérea. Ainda que uma instalação aérea vai estar sujeita a mais intempéries e possa requerer mais manutenção, no ambiente urbano, uma instalação desse tipo aqui seria muito mais agressiva e iria requerer muito mais recomposição de superfície, então acaba não sendo viável. Outro tipo de caminho para instalação interna, que aqui pode estar misturado ou não com aqueles tipos de eletrodutos, são suportes mecânicos perfilados. Isso aqui a gente consegue observar muito bem na universidade, tem bastante em quase todos os ambientes. Ele é preparado já e inclusive com acabamento feito para ficar exposto. Então, esse tipo de instalação perfilada, em geral, é feito uma matriz no teto. Pode ser uma instalação elétrica, como esse exemplo aqui, as luminárias estão ligadas aos perfilados aqui. Elas estão tanto suportadas mecanicamente quanto o cabeamento elétrico que passa por dentro dela. Elas são chumbadas no teto aqui, por meio de suportes metálicos também. Todas as peças que a gente observa, elas são padrão e são fornecidas pelos mesmos fabricantes e permitem tudo que é tipo de instalação de dispositivo naquela estrutura. Então, os tipos de peça aqui, a gente tem emendas em que essas barras de perfis são ligadas umas às outras. A gente tem cruzes aqui que permitem derivações, a gente tem curvas, a gente tem T, e
A interconexão entre elas é feita por meio de parafusos, então, em geral, isso aqui é tudo material galvanizado, então é seguro contra corrosão também, e tem uma vida útil bastante longa. E, além do mais, isso não requer obra civil minimiza a quantidade de parede que tem que ser quebrada, não tem que lidar com cimento e esse tipo de coisa, então, uma vez que foi feita a instalação, ela está pronta já, logo em seguida. Aqui a gente vê um exemplo de uma... Eu achei que fosse uma foto, mas uma renderização de uma instalação dessas, num ambiente comercial. A gente vê aqui a distância que ela fica do teto. É uma distância que tem que ser respeitada para que você consiga depositar os cabos por cima depois da instalação dessa estrutura toda de metal aqui. A gente observa aqui também que tem inclusive uma derivação para baixo aqui, ó. Teria uma curva que não é horizontal, é vertical também. A gente observa nessa renderização aqui também os parafusos. Eu vou dar um zoom aqui para ver se a gente consegue ver os detalhes. Aqui, nessa renderização, a gente tem os parafusos, vejam bem. E aí eu pergunto, mas não fica muito feio esse parafuso aqui com a parte mais saliente para fora? O que tu acha? Mau gosto isso, não é? Não seria melhor se a gente botasse os parafusos com a parte mais saliente virada para dentro, para o lado de fora ficar mais bonitinho? Mas aí não vai agredir o cabo. Perfeito, isso tem um motivo, exatamente. É essa a motivação. Então, se a gente observar na renderização dessa foto aqui, vou descer mais um pouquinho, aqui também, olha só. Os parafusos têm a parte mais saliente pro lado de fora. Isso é porque, em geral, a cabeça deles é abaulada ou então mais arredondada, não tem quinas salientes, então a cabeça do parafuso ela fica pro lado de dentro, para que, ao lançar os cabos e possivelmente ter que arrastar os cabos ali por dentro do lançamento, essa parte saliente aqui não fique agredindo o cabeamento para dentro. E também não reduza a área útil que o cabeamento pode passar por dentro, né? Então, o correto é realmente instalar com essas partes salientes dos cabos do lado de fora, dos parafusos do lado de fora. A gente observa outra característica aqui. Veja que esse suporte aqui, ó, ele faz essa volta, ó. Esse suportezinho que a gente observa mecânico aqui em volta. Deixa eu apontar melhor ele aqui, ó. Esse suporte aqui, ó, ele não é algo fechado que faz a volta em torno da, desse perfilado inteiro. Consegue ver ele aqui? Faz a volta aqui e sobe do outro lado. Ele é uma espécie de Sim. um C ou de um G, essa volta. Isso seria para fazer uma manutenção mais prática, alguma coisa assim, caso tenha que alterar a posição, alguma coisa do tipo? A gente não consegue, depois da infraestrutura montada, alterar ela muito. A gente tem que desparafusar e desmontar ela completamente, se a gente quiser alterar. Mas na hora de passar os cabos aqui por dentro, é muito mais fácil botar os cabos dentro se tiver essa abertura aqui lateral, do que eu ter que inserir o cabo de um lado e puxar ele ao longo de todo o caminho. Se é aberta aqui dessa forma, eu consigo ainda estender o cabo e ter uma certa facilidade de botar ele para dentro jogar ele para dentro do perfilado aqui. Senão eu teria que pegar numa ponta e arrastar ele ao longo de todo o caminho, né? Ah, sim, faz sentido. Facilita um pouco, mas esse processo de arrastar ele ao longo de todo o caminho também pode ser feito. Também é pensado para isso. Bom, outras variações desse tipo de instalação, que são instalações tipo aramado. Você observa aqui o aramado, vê se não parece uma barreira de uva aqui, interna, mas é uma espécie de uma calha que é aberta, que é realmente pensada para ambientes que tem um grande volume de cabos, tanto que eles são jogados aqui em cima só dessa rede de suporte, essa grade, na verdade. E ele é mais comum em redes de energia, porque os cabos ficam mais arejados, eles podem suportar maiores correntes elétricas, então, porque os cabos aquecem. Ou também ambientes de data centers, em que a quantidade, o volume de cabos é muito grande, a densidade de volumes de uma certa área, a densidade de tomadas de uma certa área é tão grande que é mais fácil jogar os cabos ali por cima e que a seção, como não fosse uma calha, a seção em que os cabos atravessam, ela teria que ser tão grande que precisaria de várias perfilados, várias calhas em paralelo. Então, essa restrição de área de um aramado é quase infinita, né? A área é muito grande que possa se empilhar cabos em cima. Eu já falei aqui, quando eu falei em perfilados, eu falei em calhas misturadas no meio do caminho, mas é um outro tipo de caminho que é também similar, característica similar, ele também vai ser instalado aparente, geralmente.
Também as calhas, elas têm ah, peças para todo tipo de interconexão, peças perfeitas já pré-formadas para esse objetivo. Não é necessário cortar uma calha. Eu vou dar um zoom aqui nos tipos de peças, para deixar bem claro que não é necessário cortar uma calha para fazer um certo tipo de derivação. Olha aqui, uma rampa, não é necessário cortar ela, existem peças pré-formadas para isso. Um cruzamento aqui não é cortar as barras laterais de umas calhas e encostar na outra. Ela tem uma peça exatamente feita para isso, que vai ser parafusada aqui, vai ficar firme e não vai ter arestas internas. Em momento que eu arrastar os cabos aqui dentro, eu não vou danificar os cabos. Todas as peças têm superfícies internas bem suaves. Essa rampa aqui também. Essa derivação vertical, se a gente observar, ela também não tem arestas. Então, internamente, o cabo, a gente poderia dizer até que dá para quase passar a mão dentro, ele não vai cortar as tuas mãos, porque não vai ter arestas salientes, nenhum ponto, se for feito corretamente a instalação. Então, vai ser seguro para passar os cabos durante o lançamento. Também lembro de novo que existem calhas para aplicação elétrica e rede de comunicação, e na universidade especificamente, como isso foi adotado como padrão institucional, dá para ver em vários locais a convivência entre os dois, porque existe um nível para a instalação elétrica e as calhas de rede ficam um pouco acima, geralmente, mas são exatamente exclusivas. Somente para a instalação de rede é separada da instalação elétrica. E qual o motivo para botar a instalação de rede acima da elétrica? Pode me explicar? Um dos motivos, podem existir outros argumentos, né? É algo tipo relacionado à interferência? Não, não é esse, é uma questão mais prática. Deixa eu pensar. Mais prático. Se as luminárias podem ser fixadas na instalação elétrica, não faz sentido eu passar uma calha de telecomunicações embaixo da luminária, né? Seria muito feio e taparia a iluminação. Mas tu sabe que brasileiro fazer tudo, né? Não, mas tem motivos, é importante que se saibam os motivos para se fazer de uma forma ou de outra. Se quiser fazer diferente, aceite as consequências. Mas um dos motivos é esse, para se passar a parte de telecomunicações acima da eletricidade. E, bom, calhas também existem calhas lisas, como a gente enxerga aqui, e calhas perfuradas. Uma vantagem da calha perfurada é que não vai acumular sujeira com o tempo dela, poeira mesmo. Mas, em grande parte das instalações se usam tampas, então a gente vai enxergar essa instalação nesse formato aqui antes de depositar os cabos. Depois de depositar os cabos, tem tampas lisas que vão justamente tampando todas elas, também como forma de proteção. Então é interessante saber que existem todos os tipos de acessórios aí, e da mesma forma, os parafusos também são instalados com uma parte mais saliente pro lado de fora, para evitar essa agressão dos cabos quando eles forem lançados aqui dentro. As calhas geralmente têm uma seção, uma área útil muito maior, então elas comportam uma quantidade de cabos muito maior em um determinado trecho do que os Eu perfilados. tava pensando numa coisa aqui agora. Aquele aramado lá, ali de cima, é para uma quantia bem maior de cabos, né? Pelo que dá para ver. Sim. Eles são presos ali naquela grade em cima ou ele é simplesmente jogado ali? Os cabos aqui? Isso, Não é comum que eles sejam presos, eles são jogados ali, são só largados ali mesmo, porque porque quando eu for lançar outros eu posso precisar passar também, né? sim, mas o problema vai ser se tu tiver que tirar um dali, né? Vai estar todos os outros por cima e nos lados, talvez, vai ser Sim. bem. Não, não parece ser uma prática tão eficiente, mas sendo para uma enorme quantia de cabos, acho que é razoável. Se fosse uma grande quantia de cabos, mesmo numa calha, para poder tirar os cabos ali seria difícil depois, né? Sim, exato. E essa organização da infraestrutura, ela prevê, inclusive, uma revolução futura em que tu não precise, para trocar ou para adicionar um ponto de rede a mais ou trocar a utilização de uma tomada de telecomunicações, tu precisa tirar o cabo e lançar outro, né? Então, remover as coisas no final não é bem o objetivo dessa infraestrutura que tu faça, ela fique permanente por uma vida útil de 30, 40 anos, né? Em geral, esse tipo de equipamento para telecomunicações, a infraestrutura fixa, que são esses caminhos e os cabos utilizados, eles têm garantia até mesmo do fabricante de 25 anos. Então, é Ah, bastante, não. Então já é outros 500. é bem mais longa a vida útil estimada dessa parte fixa da instalação do que é dos próprios dispositivos ativos, que são os hubs, os switches, os roteadores, com tudo isso aí mais.
Essa estrutura fixa é planejada para uma vida útil bastante longa. Sim, sim, então faz sentido, porque se tivesse que, por exemplo, trocar um cabo, alguma coisa, seria totalmente inviável pela enorme quantia de cabos que teria. Sim, é bastante difícil fazer essa troca, concordo contigo. Não é pensado para ficar tirando um cabo e botando o outro toda hora, mas é planejado para prever essa evolução. Nós vamos estudar em seguida, em detalhes, a questão de qual tipo de cabeamento, qual categoria de desempenho, extensão ou característica esperada de cada um. Então a gente vai ver que depende do protocolo ou arquitetura que for adotado na rede. Mais detalhes como cabos fibra óptica ou cabos metálicos a gente vai ver bem em detalhes aí. Por último, e que cabe também a relacionar com a parte de rede de comunicação, é que a organização física e lógica são coisas diferentes da rede. E é possível, por tecnologias como a gente já viu anteriormente ali, divisão em sub-redes, ou então LANs virtuais, VLANs, criar uma organização lógica que é diferente da organização física de uma rede. Significa, o hardware corresponde à organização física. Tudo que a gente está falando aqui sobre meios, caminhos para cabeamento, e cabos, e patch panels, tudo isso corresponde à organização física. Como estão dispostos e interconectados ou ligados os dispositivos. Fisicamente, um switch é ligado a um servidor, por um cabo único, nesse exemplo. E a organização lógica, ela define como trafegam os dados dentro de uma rede e quais dispositivos podem se comunicar dentro de uma rede. E então a gente não precisa se preocupar com a tecnologia, as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia, em isolar dispositivos dentro da própria rede na hora da interconexão dos cabos. Se eu precisar ter um monte de tomada de telecomunicação numa certa região e já existe um rack próximo, um armário de telecomunicações, tem pontos de rede excedentes, eu posso utilizar eles ali, é possível, via software, com recurso tipo de VLANs, separar depois esses dispositivos, se for necessário, isolar eles uns dos outros para que eles não se comuniquem. Então não é necessário criar caminhos e passar cabos diferentes para essa finalidade. Em geral, é muito mais barato manter o que já tem, ou reutilizar o que já existe e trocar somente o switch ali dentro por um que tenha capacidade desse tipo de recurso do que querer lançar cabos todos diferenciados só para conseguir separar algumas tomadas de telecomunicação das outras. Não se separa fisicamente elas vão para o mesmo armário de telecomunicações, elas vão para os mesmos dispositivos, mas logicamente elas podem ser isoladas. Esse isolamento, Lucas, ele é feito, digamos que o dispositivo fica em uma sub-rede diferente, alguma coisa do tipo? Quando ele São, está são, as no duas, VLAN? são as duas possibilidades. A nível de camada de rede, são sub-redes, realmente, como a gente viu, a gente escolhe máscaras de sub-rede compatíveis e faixas de peso diferentes, de forma que eles caiam em sub-redes, e eles não vão se comunicar na camada de rede. Aham. Eles ainda assim vão se enxergar na camada de enlace. Então eles podem, o tráfego de um pode atrapalhar, vamos dizer, o tráfego do outro, porque pode sobrecarregar os outros, mas na camada de enlace eles enxergam, na camada de rede eles ignoram completamente o que não for para eles. Já o recurso de VLANs, que são LANs virtuais, isso acontece na camada de enlace. Então, os switches já vão distribuir os pacotes somente para aqueles dispositivos que estejam dentro das mesmas VLANs. Então, a camada de enlace eles não vão se enxergar. Já. Não vai ter uma sobrecarga, vai ser muito mais, vamos dizer, mais baixo nível essa movimentação, requer que o switch seja compatível, não requer somente um recurso de software, como seria fazer a isolação por sub-redes na camada de rede, né? Ok. Mas é bem mais seguro, inclusive, por VLANs. Sabe que na universidade ali, alguns centros e alguns tipos de recursos são separados em VLANs, né? Essa eu não sabia. Sim, sim, são várias regiões ali são separadas em VLANs, porque aí você pode, por exemplo, puxar uma VLAN e trafegar até lá no CPD lá dentro e botar o gateway de um determinado prédio dentro do CPD. Por uma VLAN chega o tráfego até ele lá, sem necessidade de ter um cabo específico que venha até lá. Bem mais prático. É bastante prática essa organização lógica e setorização, segmentação da rede por meio de VLANs, lógica. Porque os computadores que são servidores das interfaces de rede lá dos gateways, tudo isso, elas podem ser um cabo só, estar ligado numa rede em um switch, e receber 16, 20 VLANs diferentes e fazer o roteamento de todos os pacotes de uma vez só.
em vez de eu ter que espalhar gateways por todos os prédios, tem que ficar espalhando essa infraestrutura. É possível se realizar isso aí. E, bom, a parte que a gente vai abordar aqui relacionada com meios de redes de comunicação, digo, meios de comunicação no olhar de redes de comunicação, ela vai ser relacionada àquelas camadas inferiores da pilha de comunicação e o que refere à camada física para nós. É interessante para nós reconhecer os protocolos e aplicações de cada meio físico, assim como identificar os meios que sejam adequados a determinadas aplicações. Esse é o foco da rede de comunicação. Eu comentei, dei spoiler no início lá, que como se tratam as belezas físicas e fenômenos relacionados à propagação de sinais e ondas eletromagnéticas, são aspectos que vão ser abordados na disciplina de telecomunicações especificamente. Então, talvez vão surgir algumas curiosidades aí em coisas que possam parecer que não foram abordadas bem a fundo nessa disciplina. Mas o nosso objetivo não é agora ver essa questão do eletromagnetismo e fenômenos relacionados. A gente vai, vamos dizer, avançar alguns passinhos a mais aí e vai conhecer os meios de comunicação de uma forma mais superficial.